Lucas capítulo 8, versículo 43. Nós iremos falar da mulher que sofria com fluxo de sangue, mas vamos ver na ótica de São Lucas. A mulher que sofria com fluxo de sangue. Sabemos que esse texto narra a cura da filha de Jairo, mas só vou me ater hoje à mulher que sofria com fluxo de sangue. Vai dizer no capítulo 8, versículo 43 de São Lucas: Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: Alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo, prostrando-se aos seus pés, e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Palavra que tem o poder de curar, de libertar, de transformar as nossas vidas. Nós estamos aqui na noite de louvor e hoje a liturgia da igreja nos colocou esse texto, só que eu estou lendo sobre a ótica de Lucas, para que possamos observar alguns detalhes, sobretudo aquilo que São Lucas coloca no texto, sobretudo na boca de Jesus, falando que alguém me tocou, porque ele percebeu sair dele o quê? Uma força. Nós sabemos que, de acordo com o costume judaico, a mulher no tempo menstrual, ela não poderia ter contato com seu esposo, ela não poderia ter contato com ninguém, porque ela se encontrava no período de ritual impura, estava impura no tocante à realidade ritual do povo judaico. Então, o que aquela mulher ela ficava naquele período? Ela ficava à margem da sociedade. Ela ficava separado, vamos colocar assim, do seu esposo. O esposo não poderia tocar em nenhum momento na esposa que estava naquele período. Então, porque para o costume judaico, a realidade daquele período, menstruação, ela se encontrava ritualmente impura. Essa era a visão daquela época e a visão do povo judaico. Até mesmo narra-se, a gente vai pesquisar e vai aprofundar, muitas casas tinham 2 quartos, muitos esposos, o esposo no caso, ele tinha às vezes uma biblioteca, um escritório, no escritório dele, na casa dele, ele colocava uma cama justamente para aquele período que a mulher estivesse, no período de menstruação, ele dormia naquele quarto. Então tem muitas realidades dessa, até filme que narram essa realidade. Então, se ele tocasse naquela mulher que estava no período menstrual, ele seria considerado o quê? Impuro. Então, ele não poderia tocar. Nós estamos falando aqui de um período menstrual que dura cerca, dependendo do ciclo da mulher, 3, 4 dias, 7 dias. Período que ela ficava impossibilitada de ter contato com seu esposo. Essa mulher, ela ficou durante quanto tempo sofrendo com fluxo de sangue? Vocês já responderam, 12 anos. Eram 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias? Não, 12 anos. Imagine só, 12 anos sem um convívio com a sua família. 12 anos sem um contato com o seu esposo, que ela poderia ter. Imagine aquela mulher que não poderia ter uma convivência, ou seja, ela poderia entrar aqui e participar da noite de louvor? Ela poderia ir na festa da Mariane cantar um parabéns com o meu bolinho? Não poderia, porque todos que estariam aqui, se ela entrasse, correria o risco de quê? De se tornar o quê? Impuro.
E quem quer se tornar impuro? Alguém quer se tornar impuro? E aí imagine só, há 12 anos aquela mulher sofrendo, e a palavra vai dizer que ela gastou todos os seus bens com os médicos e os medicamentos, mas não foi curada. Olha só, ela gastou, ela investiu todos os seus bens com os médicos, medicamentos, e nada resolveu. Ela quis resolver tudo com a sua força, com aquilo que ela tinha nas mãos, com aquilo também que estava à disposição dela. Ela quereria viver, porque também tocando na realidade do costume judaico, o sangue simboliza a vida, por isso que Jesus derramou o sangue sobre nós, para que nós pudéssemos ter a vida por meio do derramamento de sangue. Ou seja, aquela mulher que sofria com fluxo de sangue, ela estava perdendo a vida. E aí ela já estava prestes a perder a vida, realmente, 12 anos sofrendo aquela situação, e não ver ninguém curando, ninguém libertando aquela enfermidade dela. Mas nota-se que no texto sagrado, tanto o evangelista Lucas como Mateus, eles narram que ela chama ela de quê? Hemorroíça. Qual é o nome dessa mulher? Alguém sabe? Já parou para pensar qual o nome que ela deveria ter? Porque a gente nota aqui que ela foi conhecida pela enfermidade que ela possuía. Se nós formos virar uma página para trás, a gente vai perceber no Lucas 7,36 que o título pelo menos da Ave Maria, diz assim: a pecadora perdoada. Tanto essa mulher foi conhecida pela sua enfermidade, sendo chamada de hemorroíça, a mulher que sofria com fluxo de sangue, como a outra mulher, em razão do seu pecado, foi conhecida também, a mulher pecadora, como nós vamos ver também em João capítulo 8, a mulher adúltera. Ou seja, muitas vezes nós não somos conhecidos pelo nosso nome, nós não somos conhecidos pelo grau de dignidade que Deus nos dá, que Deus nos criou por amor e para amar. Muitas vezes nós somos reconhecidos por uma enfermidade, por uma deficiência, até mesmo por um pecado, e nós nos acostumamos com isso. E nós até mesmo chamamos para nós essa realidade, mas nós esquecemos que nós somos criaturas amadas de Deus. Nós fomos criados por amor e para amar. Sendo criado por Deus por amor e para amar, nós fomos chamados também para a missão de cada um de nós, é amar, servir e conhecer a Deus. E quando eu conheço a Deus, quando eu amo a Deus, quando eu sirvo o Senhor, eu vou entender que eu fui criado por amor, eu fui criado por Deus, independente se meu pai e minha mãe me quereria. Lá em casa nós somos 4, e eu sou o caçula, né? Então, o caçula a gente brinca lá, né? Isso daí é o tempo antigo, agora não se fala muito disso, mas que era a última gota, né? A última gota do papai, eu saí lá e estou aqui. Então, assim, não importa se foi a última gota, o importante é que eu estou aqui, importante que Deus me quis, importante que Deus sonhou comigo, importante que Deus tinha um propósito comigo, embora, de repente, eu quereria outra coisa, escolher outra coisa, mas quando eu entendo que Deus me quis, mesmo que foi a última gotinha lá do meu pai, Deus providenciou diante de milhões de possibilidades de vida. O Badu, o Eduardo, entrou e fecundou o óvulo da mãe, e aqui eu estou. Só que essa mulher, como eu estou falando, eu não sei qual era o nome dela, eu sei que meu nome é Eduardo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Nós não sabemos o nome dela. Você sabe o seu nome, você é o seu pecado. Mas quando a gente olha alguém lá fora, que a pessoa fuma um baseado, ela está nas drogas, nos vícios, o que a gente chama ela? Vamos ser sinceros. O maconheiro, viciado, mas o que, gente? O crack, não é tudo isso? Se passar uma mulher de má vida, que nós sabemos que ganha dinheiro na prostituição e etc., você olhando para ela, o que você vai falar? Lá vem quem? Quem? Lá vem quem? Qual o nome? Fala, gente. A quenga, a periguete, a prostituta, não é isso? Só que olhando para a ótica de Deus, será que Deus pensa da mesma maneira? Gente, Deus pensa da mesma maneira que nós pensamos? E
Essa semana eu ouvi uma frase que me chamou a atenção e agora me veio a lembrança. Enquanto nós olhamos, me desculpe o termo, até mesmo quem está em casa e vai nos assistir, me desculpe o termo, mas quando nós percebemos e enxergamos bosta, no outro termo, merda, me desculpe o termo, com todo o respeito, Deus olha adubo. Enquanto a gente olha o pecado, Deus olha ali é meu filho. Enquanto a gente olha a porta fechada, Deus olha a porta aberta e já com bênçãos espirituais, materiais de toda sorte para nos conceder. Nós precisamos olhar as coisas sobre a ótica de Deus, porque assim como essa mulher que investiu pesado, gastou todo o seu dinheiro com médicos e medicamentos, deve ter ido em vários lugares e não obteve a cura. Essa é a nossa realidade hoje, um país que se diz ser católico, mas nós sabemos que o nosso país é espírita, porque cada vez mais, tanto católicos como protestantes estão também com o pezinho lá, que nós temos nossas superstições, nós temos nossas crendices. Nós iríamos não só nos médicos nem medicamentos, gastar com médicos e medicamentos. Iríamos também naqueles lugares lá que talvez você já foi enganado querendo obter uma cura. Entrar no centro de macumba, entrar no centro espírita, entrar em algum lugar querendo receber a cura. Talvez, pior do que aquela mulher, nós não gastaríamos apenas o dinheiro, nós venderíamos as nossas almas buscando ciências alternativas, buscando pessoas que têm uma falsa cura, como qualquer igrejinha que a gente vê por aí. Só que chegou um momento que aquela mulher viu que não tinha mais possibilidade de fazer nada. Só havia uma possibilidade. Ela soube que havia um homem que poderia libertar ela daquela situação. Em um dado momento ela deve ter ouvido um milagre que Jesus operou, uma cura que Jesus operou. Certamente ela se deparou com alguém que era escravo do pecado, com alguém que tinha uma enfermidade, com alguém que era paralítico, com alguém que estava morto e que recebeu a graça salvífica de Deus e começou a propagar aquilo chegou aos ouvidos dela. E São Paulo vai dizer que a fé é adquirida em ouvir a pregação da palavra. Como começaram a falar, aquela mulher despertou e falou assim: há uma possibilidade de eu ser curada, há uma possibilidade de eu ser liberta, há uma possibilidade de obter a vida. E assim como aconteceu comigo e contigo, talvez você também estava com o seu fluxo de sangue, talvez você estava morrendo, talvez você estava perdendo a vida, e alguém falou para você: há esperança, existe uma igreja, existe Jesus. Vai no grupo de oração, vai na noite de louvor, vai no atendimento, vai no retiro. Deus providenciou que essa pessoa falasse para você e isso despertasse em você uma esperança. Caramba, há esperança de salvação para mim. Só que em Lucas 7 vai dizer que aquela mulher pecadora, ela entrou na casa de um fariseu que havia convidado Jesus, e ela não foi convidada, e nós sabemos que o judeu, o homem, uma mulher jamais poderia iniciar a palavra com o homem, ainda mais de uma má vida. No caso dela, uma pecadora pública, certamente ela vivia numa prostituição e todo mundo sabia o pecado dela. Jamais ela ia poder entrar e ser convidada para entrar na casa do fariseu Simão. Mas Jesus foi convidado, Jesus sentou à mesa, mas aquela mulher soube que lá dentro, aquela mulher que era tida pelas pessoas como uma pecadora, ela falou: eu vou entrar. E ela deve ter corrido, gente, porque se ela fosse andando tranquilo, alguém ia dar o bote dela e impedir dela entrar. Ela deve ter ido apressadamente, se colocou aos pés do Senhor, começou a chorar os seus pecados, lavou os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, e Jesus viu que ela demonstrou muito amor e disse: vai, a tua fé te salvou. Aquele homem que estava na casa, que Jesus estava na casa, tentou criticá-la, mas ela não ficou presa com a crítica externa. Ela sabia que ali havia um homem que olharia para ela diferente de que outros homens haviam olhado e poderia recuperar a dignidade dela de filha. E ela foi justificada, ela foi abençoada. Essa mulher aconteceu a mesma coisa, talvez, como ela está narrando, o evangelista Lucas coloca,
a mulher hemorroíça, depois dessa cura da mulher pecadora pública, assim como era conhecida, talvez ela até já ouviu falar disso, que aquela mulher não ficou com vergonha, que aquela mulher saiu apressadamente, que aquela mulher se lançou aos pés do Senhor, que aquela mulher saiu curada, saiu liberta, que tinha um pecado de 500 quinhões, como Jesus vai dizer depois na parábola, para tentar convencer o fariseu que também tinha interesse pela alma dele. Talvez ela ouviu falar dessa cura, dessa libertação. E aí ela se coloca agora também a Jesus e uma multidão cercando. Se nem meu esposo, se nem meus filhos, se nem os meus parentes eu posso estar perto para que eles não viessem a se contaminar, imagine essa multidão. Gente, nós estamos falando de uma mulher que sofria com o quê? Com fluxo de sangue. Aquela mulher, vai dizer a palavra, a gente vê muitos relatos disso, é como se ela vai andando o quê? Rastejando para chegar até o Senhor. Imagine só, vocês aqui, e aparecer ali na porta uma mulher nessas condições, e você perceber que ela está andando e o sangue correndo no chão, as marcas do sangue vindo no chão. Eu imagino que diante daquela realidade, a multidão está aqui, Jesus no meio, a multidão comprimiu o Senhor, mas conforme eles viam aquela mulher impura, aquela mulher que estava perdendo sangue, aquela mulher que deixava um rastro de sangue, eu acho que eles foram se abrindo. Falou, vou correr daqui, tipo saindo que essa mulher, e um pulando para cá, um pulando para lá, mas isso foi até favorável, que foi abrindo espaço para que ela pudesse chegar no objetivo dela, que era tocar na orla do manto do Senhor. De acordo com as Sagradas Escrituras, a orla do manto do Senhor, quando ela toca, é como se estivesse tocando no corpo dele. Só que ela não toca como eu estou tocando. Ela não toca da maneira como nós tocamos uns nos outros. Jesus vai dizer e vai perguntar para os discípulos: alguém me tocou? Gente, se uma multidão comprimiu o Senhor, tu acha que ninguém o havia tocado? Sim ou não? Com certeza alguém esbarrou nele, com certeza alguém pediu algo a ele, mas ninguém tocou nele como aquela mulher tocou. Porque ela toca nele com fé e extrai dele uma força. E essa força é capaz de curá-la instantaneamente, um milagre. Nós sabemos que a cura, no dom de cura, ela vai acontecendo de forma bem progressiva para alcançar a cura. Mas quando fala do dom do milagre, ele é instantâneo, ele é imediato. Aquela mulher tocou, imediatamente o sangue estancou. Imagine só, gente, saindo sangue, ela toca em Jesus, para, e as pessoas veem agora que aqui tem marca de sangue, mas aqui não tem mais marca de sangue, porque ela foi curada e liberta pelo sangue de Jesus, antecipadamente derramado na cruz por ela. Porque quando Jesus se encarna no ventre de Maria, ali já começa o projeto de salvação da vida daquela mulher que acreditou, porque a palavra vai dizer, o evangelista João diz que Deus dá o poder de tornarem filhos dele aqueles que crerem neles, aqueles que obedecerem, aqueles que acolherem a ele. Então aquela mulher teve crença no Senhor. Por ter crença no Senhor, ela assumiu-se como filha de Deus muito amado, muito amada naquele caso, no caso dela. E quando ela toca, extrai uma força. E nós sabemos que Jesus, pela boca de Lucas, por meio de Lucas, coloca na boca de Jesus, em Atos 1:8, o Espírito virá sobre vós e vos dará o quê? Força. Amados, ela é curada não só fisicamente, aquela mulher é curada na alma, que ela consegue extrair de Jesus o Espírito salvífico, o Espírito que cura, o Espírito que salva, o Espírito que liberta. Será que eu tenho fé e crença de tocar no Senhor dessa maneira? Será que eu tenho coragem, disposição e fé de tocar no Senhor ao ponto de eu estar fraco, morrendo, padecendo, ser erguido por uma força que só o Espírito nos dá? É como se houvesse uma antecipação de um derramamento poderoso do Espírito na vida daquela mulher, porque ela toca no Senhor com força, com fé, e extrai dele uma força. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem tocado no Senhor. Mas falta
tocar o Senhor com fé. Não é o Senhor tocar em você, é você tocar o Senhor com fé. É você ter crença, porque nós sabemos que Tomé, até algumas pessoas brincam sobre isso, né? Falando que Tomé, porque Tomé não acreditou que Jesus tinha sido ressuscitado? Vocês já pararam para ouvir? Já ouviram essa história? Por que Tomé não acreditou? Gente, alguém acredita em história de pescador? Acredita? Sim ou não, gente? Então, pô, a maioria ali eram pescadores, ele vai acreditar? Ele pensou que ainda era mais uma história deles. Mas quando Jesus aparece e fala aqui, mostra para ele precisou tocar no Senhor? Não. Jesus que tocou nele, porque ali abriu os olhos da fé. Quando os olhos da fé são abertos, nós tocamos no Senhor e nós recebemos a graça e a cura que merecemos. Quem aqui quer tocar no Senhor diferenciado? Nós estamos aqui, gente, no Brasil. Já pedi os músicos para ir. Nós estamos aqui no Brasil e nós falamos que o Brasil é um país católico, que o Brasil é um país cristão, não é isso? Que cresce o catolicismo, cresce o protestantismo, mas todavia é um país que está mergulhado em corrupção. O que significa isso? Que quem adere à fé hoje não adere à fé concretamente. Crê na igreja em parte, crê no Senhor em parte. E nós não estamos dando testemunho que de fato nós cremos no Senhor, que nós tocamos no Senhor com fé, que nós tocamos no Senhor ao ponto de Ele nos curar, de nos salvar, de nos libertar, de mudar toda a realidade das nossas vidas. Nós não podemos mais uma vez vir à noite de louvor e sair da mesma maneira. Aquela mulher, ela, para voltar para o convívio do seu esposo e das pessoas, ela teria que esperar os 7 dias, que era o período que a mulher judia ficava menstruada. E depois daquele 7º dia, ela tinha que tomar um banho específico lá do tempo judaico, do costume judaico, que era o banho da purificação. É como se eu estivesse aqui hoje impura, é como se eu entrasse aqui impuro, mas hoje, pela graça do Espírito Santo, eu preciso ser purificado, para que ao voltar no convívio dos meus parentes, da minha esposa, dos meus filhos, eu não volte mais como alguém puro, mas como alguém que se deixou alcançar pela graça de Deus, alguém que foi justificado pela fé, alguém que de fato deixou-se encontrar pelo Senhor. E as pessoas vão olhar: tu saiu daqui com cheiro de morte, tu saiu daqui com cheiro de sangue, tu saiu daqui com cheiro de falência, de tristeza, de dívidas, de preocupações, de depressão, querendo se suicidar, ouvindo as vozes malignas do diabo falando para você se cortar, para você colocar uma corda no pescoço, e que você não presta. Mas se você deixar que o banho da regeneração toque a sua vida, você vai voltar como alguém ressuscitado, e as pessoas vão ver o milagre que Deus realizou na sua vida. Nós precisamos começar a dar testemunho de milagres de Deus nas nossas vidas. Até agora nós somos como aquela mulher, gastando nosso dinheiro, gastando com médicos e medicamentos, fazendo de tudo para a gente ser curado, para a gente ser feliz. Mas o Senhor está falando agora: é pela minha graça, é pelo meu amor que serás curada. É o Senhor falando agora: não é mais pela sua força, não é mais pelos seus méritos, não, eu estou contigo, eu te dou a graça para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja transformado. É o Senhor que olha nos nossos olhos e quer nos restaurar, porque Ele quer nos dar vida, a vida plena e abundância.
O Senhor hoje nos reuniu aqui para que de fato nosso nome esteja gravado no livro da vida como alguém que experimentou o milagre de Deus, não um milagre interesseiro, mas porque eu sou filho amado, e Deus não quer que eu morra sem conhecê-lo, sem amá-lo, sem servi-lo. Ele quer que eu tenha vida plena e abundância. Ele quer que eu seja um bem na sociedade, um bem na minha família. Se você até agora tem buscado as coisas pela sua força, tem colocado o Senhor à prova. Quantas vezes a gente coloca o Senhor na prova? Quantas vezes a gente fala: Senhor, faça. Eu vou na igreja, eu faço isso. Quantas vezes a gente vai lá e coloca o Senhor na parede pedindo para Ele realizar algo? Nós somos loucos, nós não podemos fazer isso, porque Deus já nos deu tudo. Nós precisamos apenas ser aqueles que suplicam: Senhor, ajuda-me, se quiseres me curar, cura-me. Senhor, se deixar apenas eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Senhor, eu só quero isso, de tocar na orla do seu manto. Eu quero só isso de estar aos teus pés. Eu quero só isso de te ver. Eu quero só isso como Zaqueu num sicômoro, numa árvore. Eu quero te ver, Senhor. Como Bartimeu, Senhor, eu quero gritar. Pelo menos me dá a oportunidade de gritar. Eu não sei qual é o tipo de cura, qual é o tipo de reação e ação que Deus quer que você tome hoje. Mas assim como nós vemos relatos bíblicos de pessoas reagindo diante da notícia de que tinha alguém que poderia curar, nós precisamos também reagir da nossa maneira. Não fiquemos de forma passiva. O milagre também é para entrar na minha casa. Você crê nisso? É como se você estivesse vendo um programa. A gente vê aqueles programas às vezes de televisão e que as pessoas estão lá, e tipo aquele que consertava o carro, a casa, né? Até esqueci o nome. Ou de moda, que vai lá e investe não sei quantos mil para a pessoa mudar todo o guarda-roupa dela, o estilo dela. A pessoa está vendo, mas chega um momento que um colega ou alguém escreveu a carta, ela não sabe. Daqui a pouco chega e ela fala: caramba, eu que vejo o programa, agora é comigo. Sim, agora é contigo. Agora é o Senhor que quer realizar na sua vida. Chegou o seu dia, chegou a tua hora, e você precisa ouvir isso. O Senhor quer nos colocar nas mãos. O Senhor é como um pai que nos conduz. Quem é que é pai? Quem é que é mãe? Levanta o braço. Nós sabemos que a gente vai querer fazer tudo pelo filho, né? Agora eu estava lá, né? Fiquei uma semana em Goiânia, de segunda a quinta, depois fui para Brasília, cheguei ontem. E aí fui comprar um brinquedo lá, aqueles que jogam e o negócio vai girando lá, com a luzinha, então só dá para brincar à noite. E aí chegando em casa agora para vir para cá, eles: vamos brincar. E fui jogar, caiu lá em cima do terraço, e não tinha escada. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer para pegar isso? Não tinha só uma escada, mas ainda precisava de um... Eu falei: vou ter que pegar, são meus filhos, eu vou ter que agora me virar nos 30. E aí eu pedi a Gisele para segurar e fui lá, e eles: cara, o papai está escalando, e o papai vai cair. E eu fui pela uma força, porque eu falei: eu vou por eles. E chego lá, falei: calma, como que eu vou pegar, subir no telhado? Não estou com o corpo meio favorável para isso. Aí achei lá um cano, vim pegando, e na hora de descer, porque na hora de descer tem que ficar meio que pendurado para você pegar o apoio e descer, né? Mas é isso que nós temos que fazer. Nós fazemos loucura pelos nossos filhos, sim ou não, gente? Imagine ele lá em cima, o pai lá em cima. Mas o pai está ali, apoiando: vai, você é capaz de toda a dificuldade necessária. E você vai recordar que naquele período teu pai ali, ou teu irmão, ou alguém, mas chega um momento que o pai vai falando assim: vai filha, eu te dou a minha graça, eu estou contigo, eu te apoio, vai filha. E aí aquela dificuldade toda: vai filha, eu estou contigo, vai filha, eu estou contigo, vai. E ela com toda a dificuldade, e vai voltando, e o pai vai aqui pacientemente, e cai uma vez, e cai 2 vezes, e cai 3 vezes, mas o pai está o que ali? Insistindo. Por que o pai está insistindo? Porque o pai confia
que o filho, a filha pode conseguir. E chega um momento que o papai vai falar assim: vai, filha, eu estou contigo. E ela está achando que o papai está segurando a bicicleta. Vai, eu estou contigo, eu estou contigo. E vai andando e vai caindo, mas vai lá, eu estou contigo. E nessa dinâmica de que o pai está ali apoiando, é o momento que você começa a firmar os passos. Você começa a ter equilíbrio, você começa a caminhar, você vai olhando para frente, mas o pai está falando: vai, filha, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. E ela começa a andar. É isso que o Senhor quer fazer comigo e contigo hoje. É isso que Deus quer fazer. Você precisa agora, querida e querida, fazer sabe o quê? Confiar nele, confiar no Senhor, confiar que Ele está ali cuidando de ti, confiar que Ele está ali atrás te segurando, te apoiando, para que o milagre possa acontecer e você caminhar com as suas próprias forças. Por que eu estou falando isso? Porque agora você precisa de fato crer e se lançar na fé.